Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Pessoal, atrasei um minutinho aí para começar, mas é bom que já temos mais pessoas na fila, hein? E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Já tô vendo as carinhas que eu gosto sempre de ver. Tô vendo pessoas novas também. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, para quem não sabe, a gente tem um webinar aqui da Pipefy, tá? Gratuito, ensinando sobre o nosso produto, sobre alguma unidade de negócio, sobre algum caso de uso, toda semana, tá? Às vezes, alguma semana não vai fazer muito sentido para você, para o que você faz, para sua organização, para sua realidade, mas quem sabe faz algum sentido para seus colegas, para outra organização que vocês sabem que pode ou deve usar Pipefy, né? Ou então para algum outro departamento dentro da sua empresa. Então, sempre que possível, eu compartilho o calendário ali dos próximos webinars com vocês, tá? Vou até compartilhar o de semana que vem. E semana que vem eu já vou ter o calendário de outubro para compartilhar com todos vocês, tá bom? O de outubro atrasou um pouquinho mais, pessoal, porque semana que vem é meu aniversário. Aí eu tirei um diazinho ali, tá? Para decidir ali o que que a gente ia conversar em outubro. Mas logo quando a gente tiver esse calendário, eu vou compartilhar aí com vocês, tá? Boa tarde, pessoal. Ó, todo mundo agora vai escutar meu cachorro surtando. Espero que não atrapalhe. Mas quando tem algum movimento aqui na minha rua, pessoal, meu cachorro dá uma surtada. Boa tarde. Ah, o Breno conseguiu entrar no nosso webinar. Que notícia boa, tá? O Breno estava tendo algum probleminha aí entrar no nosso webinar. E, pessoal, vou falar isso para todo mundo, tá? Já vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Quem tiver qualquer problema, tá? Em adicionar o evento na agenda, porque assim que vocês fazem a inscrição é para vocês conseguirem adicionar esse evento na agenda, tá? Seja do Google, seja do Microsoft, tá? Quem tiver algum problema em receber esse link, beleza? Por favor, me avisem, tá? Eu vou mandar aqui o meu e-mail. Avisem o gerente de conta de vocês, me procura no LinkedIn, tá? Porque a gente vai ter que consertar alguma coisinha aí no caso de vocês. São poucas pessoas que me mandam, mas já aconteceu, tá? E aí, como aconteceu com o Breno, então deu tudo certo. Acho que vocês não escutaram o meu cachorro surtando tanto, que é uma ótima notícia. Acho que o fone tá funcionando, tá, pessoal? Ele tá perdoado, que bom. Toby, ninguém vai te julgar aqui, tá, Toby? Obrigada, pessoal. Vamos lá, então. Acho que atrasei um minutinho aí, então já conseguimos começar aqui, tá? Temos carinhas especiais aqui para vocês hoje. Temos especialistas aí, não só da Pipefy, tá? Eu sou tão legal, pessoal, que além de eu ser uma aluna aqui, eu trouxe pessoas até fora da Pipefy para conversar com vocês. Então a gente vai ter um webinar muito especial, tá? Nem todos me conhecem, meu nome é Fernanda, podem me chamar de Fê, tá? Eu sou especialista de programas educacionais aqui da Pipefy, por isso que eu estou sempre falando de webinar e eu estou sempre querendo escutar de vocês o que que a gente pode trazer, tá? Nesses próximos temas de webinar, tá? O de outubro eu falei, não posso revelar para vocês ainda, mas um dos nossos temas foi pedido aqui né, pelos nossos participantes, tá? Durante os webinars de setembro. Inclusive, a gente começou o mês de setembro fazendo um webinar que foi pedido no mês de agosto, né? Então a gente sempre tenta trazer aí pedidos de vocês que vai fazer sentido para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a solução da Pipefy, sobre o produto e tudo mais, tá? Trouxe o Bruno, tá? Quem já entrou em alguns webinars anteriores aí já conhece ele, ele é o nosso especialista aqui de marketing de produto, tá? Muito voltado para operações de clientes. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Trouxe o Gui também, tá, pessoal? O Gui é o nosso gerente de negócios aí também de Customer Operations, tá? Então, dois especialistas da Pipefy aí para complementar todos os assuntos que vocês já sabem e é para aprender um pouquinho mais. E temos também o Lucas com a gente, tá, pessoal? O Lucas, ele é coordenador de consultoria e tecnologia da Estégia, tá? Logo ele vai se apresentar e trazer um conteúdo muito bacana para a gente também. Tá? Então, pessoal, nos nossos próximos webinars, a gente sempre vai tentar trazer algum parceiro da Pipefy, tá? Algum colega aqui de negócio para poder ter uma voz, uma fonte fora da Pipefy para falar um pouquinho do produto para vocês também, tá? Bom, pessoal, o nosso calendário tá basicamente esse, tá?
Então, não é voltada ali para operações de clientes, mas acho importante divulgar aqui com vocês o próximo webinar que teremos, que vai ser semana que vem, tá? Vai ser sobre contas a pagar, tá? Como vocês conseguem automatizar e otimizar a gestão financeira como um todo, beleza? E vou mandar o link aqui para vocês no chat. É, para quem quiser consultar um pouquinho, a gente tem um resuminho do conteúdo, tá? Caso vocês fiquem interessados em saber mais. Quem quiser compartilhar, tá? Uma coisa que eu sei é que todo mundo aqui é de alguma organização que tem um departamento financeiro, tá? E contas a pagar é um dos processos principais de departamentos financeiros. Então, compartilhe aí com seus colegas, né? Com outras empresas, que vai ser muito bacana, tá? Vai ser com o Renato e com a Laisa, que eu sei que muitos de vocês conhecem também, e vai ser um conteúdo bem valioso, tá? Pessoal, antes da gente começar e de eu passar a palavra aí para o Bruno, eu só tenho algumas regrinhas, tá, para passar aqui para vocês sobre o webinar e até para já solucionar uma dúvida que vocês têm normalmente quando, né, começamos esse webinar. Eu acho que eu parei de ver a tela. Vocês estão conseguindo ver a tela ainda? Ah, acho que é. Sabe o Deu. que eu fiz, Fê? Cliquei para passar a tela e fui lá para inscrição do webinar. Eu tive que Gente, sair o Bruno rapidinho tá aqui, ansioso. não eu ia Ele tá roubar a vaga do ansioso pessoal para que está nos assistir. assistindo. É, Você não rouba a vaga dos meus clientes, não, pelo amor de Deus, Bruno. Eu vou te dar um lugar nesse webinar, não se preocupe, tá? Eu já vou deixar você fazer essa inscrição. Gente, interessou o Bruno não é de financeiro, eu amei isso, amei esse exemplo. Vamos lá. Pessoal, 3 regrinhas aqui. Vocês podem e devem usar o nosso chat, tá? Aí para conversar, podem mandar aí qualquer aspecto interessante que vocês acharam aí sobre o webinar, tá? Mas o botão de QIA é o lugar focal de dúvidas, tá? Se vocês mandam as dúvidas pelo chat, a gente nem sempre consegue ver e a gente não vai conseguir controlar isso após o webinar, tá? Então, todo mundo aqui na sala, né, que vocês entram do Zoom, vocês conseguem ver o botão de QIA. Podem mandar as dúvidas por lá, nós podemos responder ao vivo, nós podemos responder aí por texto, tá? Se caso a gente não consiga responder alguma aqui hoje, eu vou responder depois para vocês individualmente por e-mail, tá? Então, o QIA é o lugar onde a gente concentra aí todas as dúvidas sobre produto, sobre o que foi falado aqui hoje, sobre tá, a gravação, o que for. Mas já gosto de responder essa dúvida de uma vez também. Todos os nossos webinars são gravados, tá? No final do webinar, eu tenho um link ali para vocês, que vocês conseguem acessar todas as outras gravações que já tivemos, tá? A gente está tendo um webinar semanal ali desde julho. Antes disso, a gente também já teve vários. Então, a gente tem essas gravações todas em um link só, e aí vocês vão conseguir acessar, tá? Além dessa gravação, também é enviado material para vocês, tá? Então, esse material aqui que o Bruno fugiu quando ele foi fazer a inscrição, que vai ser um material ali de muito valor, vocês vão ter acesso também quando a gente libera a gravação, tá? Além disso, tem certificado. Quem quiser, quer achar interessante aí, mostrar, né? Mostra para o chefe o que vocês passaram essa hora fazendo, aprendendo sobre Wi-Fi, aprendendo sobre CRM, aprendendo sobre operações aí para os clientes. Então a gente consegue disponibilizar esse certificado para vocês também, tá bom? Maravilha. Vamos lá, pessoal. Ó, o Alessandro deixou um feedback bacana. Vamos falar um pouquinho mais devagar. Temos parceiros aqui online nesse webinar que falam espanhol, tá? boa. Nossos colegas ali que falam espanhol. Vamos falar um pouquinho mais devagar a partir de agora, tá? Eu tenho mania de falar rápido, pessoal. Mania de tocar o webinar mais rápido que eu consigo, mas vamos fazer o possível aqui. E Alessandro, depois pode me mandar uma mensagem para ver se a gente consegue gerar esse webinar com legenda em espanhol. Às vezes vai facilitar para a gravação depois. Perfeito? Agora sim, Bruno, por favor. Muito bom. Bem-vindos e bem-vindos, então, ao Aí nosso sim. webinar, pessoal. Gostaram, né? Prazer reencontrar todos vocês. Como a Fê comentou, eu sou responsável pelo marketing de produto do Pipefy aqui para as operações com clientes. E quero contar um pouco dessa história para vocês, coisa rápida, de alguns minutos, para depois passar a bola para quem vai mostrar isso na prática, né? Vocês sabem que o Pipefy, né, tem uma história aí de 10 anos, mais de 4.000 clientes utilizando para os mais diversos processos, do financeiro ao RH, aos processos core das companhias de vocês. A gente está em redes super importantes aqui de parceiros, citei algumas para vocês terem ideia de como a gente está conseguindo levar cada vez mais o valor do Pipefy e espalhar para cada vez mais empresas. Então, fico feliz que a gente esteja juntos aqui hoje para contar um pouco dessa história também. Qual que é o nosso grande drive aqui, pessoal?
A IA tem sido o grande foco de desejo, né, dos CEOs para implementação em todas as áreas de negócio, mas quando a gente olha para a TI e quando a gente olha para áreas de negócio de fato, existe uma discrepância muito grande entre capacidade de implementação dessa tecnologia, né? Então, existe uma expectativa alta, mas existe uma geração de valor não na mesma medida, ainda quando a gente olha para as áreas de negócio. Isso tudo é por conta da dificuldade de implementação técnica. Esses são estudos da Gartner, que a gente se embasa bastante para conseguir encontrar esses pontos de oportunidade para o Pipefy suportar os nossos clientes, né? É, por que que é importante a gente considerar aqui dentro do Pipefy um grande caminho de implementação da inteligência artificial? Primeiro de tudo, é muito rápida a geração de valor com IA aqui dentro do Pipefy. Vocês estão acostumados a ver nesses 10 anos uma solução que orquestra processos, uma solução de gestão de solicitações com conexões nativas, com as suas bases de dados, com outros sistemas que vocês já utilizam. Agora a gente adiciona uma camada de raciocínio cognitivo e consegue entregar rápido esse valor da IA. Então você sai daquela utilização de IA que depende do teu prompt no chat GPT para cada coisa acontecer e você faz ela trabalhar para você dentro desses processos. Tudo isso numa plataforma unificada, então você consegue colocar o humano no loop ao mesmo tempo que você coloca a IA, então, né, um fluxo de trabalho contínuo, consolidado entre o teu time, você como gestor e a inteligência artificial gerando valor, e muito facilmente escalável. Então, esse é o grande diferencial do Pipefy quando a gente olha para essa transição que o mercado global está passando para a implementação de IA. A gente, historicamente, é essa plataforma de orquestração que consegue garantir um intake de informações muito robusto, então você centraliza, normaliza, né, normatiza a entrada de informações via formulários, e-mails ou qualquer outro canal de comunicação. Isso integra nas suas bases de dados. Então, se você tem um ERP, você precisa de uma base de dados externa, você quer conectar, no nosso caso aqui, com alguma outra ferramenta de geração de leads, por exemplo, quando a gente fala de CRM, isso já é possível no Pipefy. A gente tem uma plataforma de integração nativa do próprio Pipefy. E a gente agora consegue, em cima dessa plataforma que conquistou o mundo nesses 10 anos, adicionar uma bela camada de automação com inteligência artificial. E é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês, funcionando especificamente em CRM. Qual que é o grande ponto aqui? Esse estúdio de agentes, como vocês vão ver a gente cada vez mais lançando estúdios, o CRM AI Studio é o primeiro dessa leva. Esse estúdio de agentes, ele usa a base que eu comentei, conectado a um motor de inteligência artificial, que pode ser o Pipefy AI, pode ser um GPT, né, o OpenAI, ou qualquer LLM. Então, qualquer empresa que já tenha eventualmente um contrato com um provedor de LLM pode conectar o seu próprio provedor aqui. Você pode trazer fontes de dados externas que enriquecem teu processo, então tudo que envolve processos anti-risco, validações externas, trazer informações públicas ou até de bancos de dados que vocês licenciam, né? Vocês conseguem integrar no Pipefy muito fácil, e aí vocês usam as ferramentas do Pipefy para uma nova onda de trabalho. Primeiro a gente ajudou vocês a orquestrarem os processos, depois a gente ajudou vocês a automatizar, agora a gente está ajudando vocês a agentizar, a tornar esse processo hiper automatizado, tá? Dando um exemplo de um outro caso, mas que também toda empresa passa, cara, reembolso. Eu já passei por empresas que o reembolso eram feitos os reembolsos eram feitos em planilhas, tá? Tinha que digitalizar a nota fiscal, montar uma planilhinha descrevendo custos, enviar por e-mail com justificativa, e, cara, literalmente eu recebia em 20 dias, né, um retorno sobre o meu pedido de reembolso. Só de estruturar o processo com Pipefy, isso já cai drasticamente, automatizando com algumas conexões com sistemas do RH e do financeiro, por exemplo. Isso já cai mais drasticamente agora com agentes de IA, vocês conseguem transformar esse processo em quase um não processo, um negócio que é um piscar de olhos, está resolvido, vocês não têm mais que ter preocupação na empresa de vocês sobre que isso está acontecendo ou não, da maneira correta ou não, tudo isso com a governança total. Então, basicamente, vocês conseguem, via Pipefy, engajar clientes, trazer informações de fora, vocês conseguem otimizar o processo, independente de qual seja, criar agentes que automatizam isso com inteligência, colocar eles para trabalhar junto com os analistas de vocês e orquestrar tudo isso num lugar só. Acho que já dá para fazer um paralelo
com a área de vendas ou com a área de atendimento ao cliente, né? A gente precisa a todo momento de entrada de informações, a gente precisa de um processo que rode fluido, a gente precisa, né, de governança total e de garantia de uma execução bem feita, e a gente precisa de visibilidade dessa gestão. Quando a gente está trabalhando em funil de vendas ou onboarding de clientes, é isso. E aqui, pessoal, vocês conseguem implementar isso de uma maneira muito rápida. É isso que o Gui e o Lucas vão mostrar para vocês. Os grandes diferenciais estão em você conseguir criar o teu processo usando a IA. Então, você consegue conversar com a nossa IA para criar um processo do zero. Você já tinha um modelo muito fácil anteriormente, que era o drag and drop. Você não precisa saber nada de código. Agora você tem um modelo ridiculamente fácil, que é conversar com a inteligência artificial para criar o teu processo aqui dentro. Segundo, se você quer automatizar alguma parte do teu processo, a gente já dá para vocês uma biblioteca de agentes pré-validados e a gente vai mostrar alguns agentes funcionando no caso de CRM. E se você quer ajustar ele para as regras específicas de vocês, você consegue configurar isso sem precisar codar nada. Só com prompt, só conversando com a nossa IA, você configura um agente para automatizar o processo de vocês, tá? Então, tudo aquilo que parecia distante, que parecia um hype, está funcionando já, está, né, na palma da mão, vocês conseguem implementar. O CRM em Studio é um exemplo disso. Eu trouxe alguns vídeos, mas eu vou até tomar a liberdade de pular aqui, porque a parte mais interessante é a parte prática. Então, nem vou ocupar o tempo de vocês com isso. Eu só preciso conseguir passar aqui, que quando eu clico, ele vai para o lado errado. Beleza, agora foi. Então, de toda a história que eu contei, pessoal, vocês conseguem imaginar alguns terrenos de implementação quando a gente fala de vendas, tá? Qual é a grande dor de quem precisa fazer gestão comercial? Primeiro, é eu ter a garantia de que eu estou tratando os leads certos no tempo certo, é o segundo ponto. Então, primeiro, tem muito lead, eu não sei se aquele cliente é qualificado ou não, eu preciso de alguma forma qualificar esse lead. Segundo, eu preciso tratar esse lead no tempo que me garanta que a venda vai ser fluida, né? Então, não posso perder venda por falta de contato. Eu não posso perder venda por falta de informação centralizada. E essa é uma dor que eu vejo o gerente comercial arrancar os cabelos fora no Brasil inteiro, né? E o terceiro ponto é, eu preciso que essa passagem de bastão de informações, ela seja muito fluida também. Só que quando a gente vai para o mercado, os CRMs padrão que vocês encontram, eles até conseguem entregar para vocês uma previsibilidade de fases, uma gestão dos leads, né? Pelo menos você tem ali uma organização de quais leads estão em cada fase. Mas eles são muito engessados. E a gente sabe que para determinados mercados, vocês precisam conseguir fazer as adaptações e principalmente quando vocês crescem, vocês precisam conseguir adaptar esse CRM na velocidade do crescimento das empresas de vocês. E esse é o grande diferencial de construir o CRM proprietário de vocês com o CRM AI Studio do Pipefy. A gente não está oferecendo aqui um CRM. O Pipefy tem um estúdio para você criar o teu CRM do jeito que você precisa, podendo partir de uma base pré-validada no mercado, que centenas de clientes já usam, podendo partir de agentes de inteligência artificial que também já estão aplicados e podendo personalizar de uma maneira extremamente fácil. E essa é alguma das histórias que a gente vai contar para vocês. Nossa, nosso padrão de CRM AI Studio, a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, ele parte lá da qualificação de leads. Então, da entrada de leads que pode estar conectada com um Meta Ads, pode estar conectado com Google Ads, ou de onde vocês capturam lead, com uma qualificação automática, nutre esse lead com informações externas e depois toma a decisão de quais são os leads mais quentes. Ou seja, seu time não perde mais tempo tendo que trabalhar em lead frio e seu time não perde mais tempo também tendo que buscar informações extras sobre aquele lead. Com os nossos agentes de IA, vocês conseguem fazer isso automaticamente e o vendedor vai direto ao ponto. Aqueles leads que são mais quentes, vocês conseguem dar tração mais rápido. Quando isso está qualificado, a gente vai direto para o funil de vendas propriamente dito. E aí, essa passagem de bastão, que normalmente é de um SDR para um executivo de vendas, ela é totalmente feita com IA. A gente consegue trazer um agente como copiloto de vendas para facilitar esse handoff de informações e o vendedor chega na reunião já sabendo tudo sobre aquele cliente. Eu já sei fazer um rapport mais fácil,
eu sei qual é a dor dele, eu sei o que que o mercado dele está passando, então eu entendo da realidade daquele cliente. Se você está no mercado de tecnologia, no mercado de saúde, no mercado imobiliário, no mercado de educação ou numa varejista, tanto faz. Você vai precisar dessa capacidade de conexão e a gente está conseguindo entregar isso na palma da mão de vocês. Depois que o processo todo é feito, vocês também conseguem ter uma automação na geração dessa proposta, que é uma grande dor, né? Eu faço a reunião com o meu cliente, eu vou descobrindo uma série de assuntos sobre ele, eu tenho que montar uma proposta personalizada, vou no sistema, vou em outro, vou no PDF, gero isso, gero aquilo, vou no sistema de envio de proposta, e aqui no Pipefy a gente configurou um agente que faz isso automaticamente. Ele identifica as informações do cliente, ele encontra as melhores opções, de negociação, ele encontra opções de cross-sell ou upsell para outras oportunidades de venda e ele faz o envio disso automaticamente também pelo PipeSign, que é a nossa plataforma nativa. Então, a gente vai mostrar isso para vocês, mas o principal que eu queria trazer de ponto aqui é como a gente endereça essas dores, tá? Eu vou pular o vídeo que é o Gui e o Lucas vão passar para a gente, mas quando a gente olha para as dores que normalmente os gestores comerciais passam, só em termos de qualificação, né, nutrição e qualificação desses leads, a gente já está percebendo um impacto de mais de 5.000 horas por ano que a gente consegue devolver para a operação de vendas de vocês. Então, se você pudesse hoje, né, receber um gênio da lâmpada que está oferecendo para vocês 5.000 horas do teu time de vendas focado em vender e não focado em procurar informação em sistema A, B, C, D, E, fonte de base de dados externa ou interna, eu acredito que todos vocês iam optar em ter essas 5.000 horas disponíveis para o vendedor estar na ponta, gerando valor para esse cliente, né? Então é isso que a gente está conseguindo construir aqui de uma maneira hiper personalizável, hiper escalável e que vocês vão ver agora na prática com o Gui e com o Lucas como é que funciona, tá? Então, eu até tenho mais alguns slides aqui que podem ajudar para quem assistir isso depois, porque é interessante a gente pensar na conexão com os outros times, tudo que vocês já conhecem que o Pipefy é capaz de entregar. E a gente tem alguns casos de sucesso que eu vou deixar para compartilhar também à medida que a gente estiver na demo, tá? Então é isso que eu queria trazer de introdução, um pouco do contexto do CRM AI Studio. Ele foi criado para resolver essas dores, para entregar um ambiente de construção hiper personalizado e hiper automatizável para vocês. Agora, Gui, tá contigo para a gente contar um pouco mais na prática sobre essa história. Boa, turma. Super prazer estar falando aqui com vocês hoje. Vocês me escutam bem? Escutam, né? Boa. Vamos para a parte legal, né, pessoal? Vamos para uma demonstração aqui da ferramenta. O Brunão fez uma baita introdução aqui da nossa solução do CRM AI Studio. E fica um desafio aqui de agora ajudar a tangibilizar um pouco dessa ferramenta que, com todo o viés do mundo, de quem ajudou a construir esse negócio, ficou, desculpa a palavra aqui, pessoal, muito foda. Então, eu queria me concentrar, inclusive, na apresentação dessa demonstração para vocês aqui, em grandes features de produto que a gente colocou dentro do nosso CRM AI Studio. Eu começaria falando um pouquinho para vocês, pessoal, até para quebrar um pouco do viés, né? A gente, durante muito tempo, escutou que, cara, a Pipefy não tem uma ferramenta de CRM, ela não é robusta, ela não é competitiva. Cara, a gente está derrubando isso por terra, porque a nossa ferramenta, ela está muito completa. Eu tenho um desafio hoje aqui de ajudar a tangibilizar para vocês um pouquinho da arte do possível. Porque sim, pessoal, a gente entende que cada operação comercial, ela é muito característica, ela tem regras de negócios específicas. Isso vai mudar de negócio para negócio, mas hoje aqui eu vou mostrar para vocês, talvez não seja a melhor palavra, mas um pouco dessa solução genérica que a gente tem pré-modulada já, com as várias features que a gente construiu dentro do nosso produto. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Se vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me dão um alô aí. Boa, estamos vendo agora, tá no Slack agora, Gui. Boa. Deixa eu reduzir aqui a Agora, tela. agora tá no portal. Isso aí. Boa. Legal. Bora. Pessoal, nas últimas semanas fiz muitas demonstrações do nosso produto aqui, CRMA Studio, e eu sempre começo contando um pouquinho da nossa solução de duas perspectivas, né? Eu já tive uns dois momentos aqui da esteira de vendas, né? Junto com o time fazendo na prática a venda e olhando funil e trabalhando, e também na perspectiva do gestor. E eu particularmente entendo, e foi um pouco do drive do nossa construção aqui, que a visão executiva e a visão de tarefa do dia a dia, elas deveriam ser visões diferentes. Então aqui no Pipefy, na Pipefy e no CRM AI Studio, a gente divide essa apresentação e até essa perspectiva em dois grandes momentos, né? Tem uma visão que eu vou fazer com vocês aqui, que eu vou abrir na prática o nosso CRM aqui, mostrar para vocês as features, e depois, no segundo momento aqui, eu vou mostrar para vocês
como que a gente endereça as dores do gestor. Cara, via de regra, o gestor não quer entrar num pipe lá, tá cheio de card, poluído, com um monte de informação, e ficar pesquisando campo a campo e tirando informação que fica para o seu negócio. Então a gente entrega isso via uma interface e via portal, que eu já comento com vocês. Mas bora lá, turma. Como o Bruno comentou, a nossa solução que o CRM AI Studio, ele tem esse nome e não é à toa, né? Então, a gente denomina a nossa solução de estúdio porque ela, de fato, é um estúdio modular. Então, a nossa grande tese aqui, que eu não estava construindo esse produto junto com o time, cara, a gente precisa construir um CRM que se adapte à necessidade das empresas e não o contrário. O que é que a gente vê no mercado, né? Então, CRMs cada vez mais nichados, onde a empresa precisa se adequar à necessidade daquele CRM. Cara, e não dá para operar nesse modelo, nesse drive, até porque, cara, o que a gente está vendo são empresas crescendo 30%, 40% todos os meses e precisam ter flexibilidade, uma ferramenta com alta capacidade de customização para se adequar às necessidades da sua empresa. Então, cara, tem hora que surge uma nova fase, surge uma necessidade de um novo campo, de um novo registro. Então, você tem que ter uma ferramenta que consegue caminhar junto com a necessidade do seu negócio. Vamos lá, pessoal, eu vou entrar no detalhe, mostrar como é que funciona esses agentes de IA, que o Brunão ele já brifou aqui um pouco para vocês, mas via de regra, a gente tem 4 grandes agentes de inteligência artificial que estão empoderando a nossa ferramenta CRM AI Studio. Tem até um disclaimer aqui, né? Talvez a gente possa até comentar aqui, né, Lucas, que ontem a gente lançou uma nova feature que a gente está em teste aqui também, que potencialmente a gente vai chamar aqui de agente de coaching, agente de alguma coisa, que eu conto a história para vocês. Mas, pessoal, por que que a gente chama a nossa ferramenta de estúdio? Porque, de fato, você consegue colocar dentro da nossa solução o que você quiser, o que o seu negócio precisar. Então, Gui, pô, eu preciso de WhatsApp na minha solução. Cara, tem como colocar WhatsApp, VoIP, conexão com o Google Calendário, conexão com um BI externo, porque eu não gosto do dashboard da Pipefy, uma ferramenta de assinatura, conectar com as mídias sociais, gerador de propostas, enfim. O universo aqui de possibilidades ele é gigante. Mas vamos lá, vamos entrar aqui agora no primeiro ponto, que é a perspectiva do time que executa uma tarefa, e eu quero abrir aqui o Kanban com vocês, os pipelines, o CRM via de regra com vocês, para vocês verem as features que a gente construiu de produto. Pessoal, basicamente hoje a gente divide a nossa solução genérica em 3 grandes pipelines, que são eles: qualificação de leads, o funil de vendas e o onboarding de clientes. A gente separou as operações dos diferentes times que, via de regra, trabalham uma operação comercial. Então, qualificação de leads é um time de pré-vendas, um SDR que está fazendo a qualificação para um próximo vendedor fazer a negociação e a venda. O funil de vendas, onde estão os executivos fazendo as negociações, envios de propostas e por aí vai. E depois o onboarding de clientes. Pô, Gui, eu gostaria que meu fluxo fosse inteiro em um pipeline. Cara, super factível. A nossa ferramenta tem alta capacidade de customização, muito flexível, então você poderia construir. Mas vamos lá, vamos abrir aqui os funis, pessoal, e vou contando um pouquinho da história para vocês. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver a ferramenta aqui da Pipefy, mas essa aqui é a carinha inicial do CRM AI Studio que a gente tem quando a gente abre o primeiro pipe nosso, que é o pipe de qualificação de leads, e como eu comentei com vocês, é o pipe do pré-vendedor. Então, via de regra, a gente colocou algumas fases aqui que são meio que mandatórias no processo de pré-vendas. Então, chega um lead, existe um pool de leads, que são essa fase lead standby. Depois a gente tem uma fase de tentativa de contato, que é onde o vendedor, ele de fato tenta fazer contato com o cliente, aplicando as cadências comerciais. Depois ele consegue contato com o cliente e, eventualmente, ele qualifica isso para uma próxima reunião. E quando ele qualifica para uma próxima reunião, o que acontece, vou tirar aqui da frente, é que esse card ele se movimenta para o pipe de funil de vendas. Mas bora lá, bora entender um pouquinho das features de produto que a gente colocou no CRM AI Studio. Eu quero contar algumas delas para vocês aqui. Primeira delas, pessoal, quero começar contando um pouquinho sobre os agentes de inteligência artificial. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui, um card que a gente já construiu, que é esse Bebidas SA. Aí, não sei se poderia estar falando isso, mas a gente acabou mudando esse nome, porque a gente estava gravando um vídeo, mas via de regra, inicialmente, esse lead era um lead da Ambev, que a gente criou, de uma empresa mundialmente conhecida, só para ajudar a entender e tangibilizar um pouco do que a gente constrói. Pessoal, o que acontece aqui é, no nosso funil de qualificação de leads, o primeiro agente de inteligência artificial que a gente tem é o agente de nutrição. Beleza, Gui, mas o que que faz um agente de nutrição? Cara, ele está nutrindo o lead para a gente corrigir um dos principais problemas que acontecem em operações comerciais. Faço a provocação aqui. Quem nunca recebeu um approach, uma comunicação, uma ligação de um vendedor que nem te conhecia, errou seu nome, não falava nada com nada, e eventualmente, é óbvio, ele não conseguiu fazer uma venda com você porque ele não sabia fazer rapport, ele não sabia fazer um approach de vendas. A gente corrige isso, pessoal, com agente de nutrição.
Então, lá na primeira fase, na fase de triagem, sempre que um card novo é criado, tem um agente de inteligência artificial, que é o agente de nutrição. Eu até mostro para vocês como a gente construiu ele na sequência, que está fazendo a nutrição desse lead. O que ele fez aqui, pessoal? É que todos esses campos são customizáveis. A gente coloca de acordo com as suas regras de negócio. Então, a gente colocou um agente de inteligência artificial que ele está consultando dados públicos e até mesmo o CRM para trazer diversas informações para melhorar a abordagem do nosso executivo de vendas. O que ele fez aqui? Vamos entender na prática. Então, primeiro, ele trouxe lá que a Ambev então, qual a atividade principal dessa empresa? Cara, produção e comercialização de bebidas. Ele trouxe quantidade de funcionários, 32 mil funcionários. Receita ele acabou não encontrando. Então aqui eu peguei de dados públicos. Pô, Gui, eu gostaria de ter o dado de receita para o meu negócio, é importante, sei lá, eu ter o contato de quem está no contrato social. Cara, você consegue, inclusive está até nessa solução que você consegue conectar via integração com os birôs, por exemplo, o Big Data Corp e trazer esse tipo de informação. Aqui eu estou mostrando um pouco da arte do possível. E depois a inteligência artificial traz um grande comentário sobre a empresa, já fazendo um link com a sua empresa. Então, por exemplo, aqui eu treinei a minha inteligência artificial, falando que a Pipefy é uma empresa de workflow empoderada por inteligência artificial, e ela navega bem nesses horizontes. Então, ela veio aqui como um agente me ajudando aqui na nutrição. Caramba, é uma das maiores empresas de bebida do mundo e tal. E a Pipefy teria a oportunidade de explorar isso e isso junto com esse cliente. Então, ajuda a dar um contexto. E na sequência, pessoal, ele traz um histórico desse lead. A gente sabe que é uma realidade de muitas operações comerciais de resgatar leads antigos. E às vezes a gente está abordando um cara que já foi descartado por um motivo que nem vale a pena falar de novo. Então aqui, junto com a gente de inteligência artificial, a gente traz o histórico desse lead. Nesse caso, se a gente ler aqui, ó, a Ambev já foi abordada várias vezes no passado, com a primeira integração nessa data aqui, e ele foi descartado como sem contato. Aqui eu pedi para trazer as informações de descarte, mas eu poderia trazer, inclusive, o que eu falei com o cliente, o que tinha sido combinado, poderia trazer qualquer informação. Então aqui a gente tem um agente de nutrição, que está, pessoal, intimamente relacionado com a agente de copiloto de vendas. Então imagina que eu aqui na figura de um vendedor comercial, antes de fazer uma abordagem com o cliente, eu tenho um texto guia que eu, o executivo da minha empresa, consigo modular para direcionar o meu executivo para fazer o que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 3 coisas mais genéricas aqui. Então, eu sou um executivo, eu estou lendo sobre esse lead antes de fazer um contato com ele, e eu vejo um comentário sobre essa empresa. Então, eu já sei com quem eu estou falando, o que essa empresa faz, o que ela vende. Eu tenho a sugestão de cadência comercial como o meu executivo, o meu gestor está pedindo que eu faça. Ele está me trazendo potenciais objeções e diferenciais da minha solução versus concorrentes, baseado no histórico e no contexto dessa empresa que está entrando. Para isso, você tem que colocar as skills, conhecimentos para a gente fazer. E ele até traz sugestões de como aplicar metodologias de vendas. Aqui são soluções mais genéricas que eu coloquei, pessoal, mas a gente poderia colocar que você achar que é importante para o seu executivo garantir que seja falado durante a primeira reunião. Então, legal, pessoal. Mostrei 2 agentes de inteligência artificial para vocês aqui, focados em melhorar a conversão comercial. Porque você vai fazer um rapport e um approach mais preciso. Uma outra coisa, pessoal, que é uma dor geral do mercado, é sobre time to contact. O que é time to contact, Gui? Cara, time to contact é a velocidade ou o tempo que você demora para entrar em contato com o primeiro lead. Então, tem diversas referências na literatura que falam que, pô, se você demorar mais de 15 minutos para entrar em contato com um lead que preencher um formulário do seu site, a sua conversão já cai 30%. Se você demorar 1 hora, ela já cai mais 50%. Então é super importante que, mesmo em um universo, uma operação de vendas, que você tem muitos leads para serem trabalhados, você primeiro fale com aqueles leads que têm maior potencial de conversão. E como a gente resolve isso, como a gente ajuda as empresas que trabalham com CRM e Studio a endereçar esse problema? Por meio do próximo agente de inteligência artificial, que é o agente de lead score. Então, repare, pessoal, que esses cards, eles têm algumas etiquetas coloridas. Vamos lá. Pipe hipotético aqui, Pipefy 3, tem pontuação de 40 a 0. E o Bebidas SA, que a gente estava trabalhando aqui, ele tem uma pontuação de 40 a 60. E eventualmente, se eu baixar para baixo aqui, tem outros com pontuação de 80 a 100. Então imagine agora eu, na figura de um executivo comercial, que eu tenho um pool aqui de 6 leads para puxar aqui para começar a trabalhar. Cara, eu vou puxar primeiro o Bebidas SA e não o Pipefy 3, porque esse cara tem maior chance de conversão. Beleza, Gui, mas como que eu construo isso? A gente constrói de acordo com as suas regras de negócio, aí você tem que minimamente conhecer um pouco do seu negócio. Mas vamos dar um exemplo aqui para ajudar a tangibilizar. Acho que todo mundo aqui já entrou em algum site de uma empresa que tinha um formulário lá para um vendedor entrar em contato com você. Via de regra, nesses formulários tem algumas informações que você tem que preencher. Então, por exemplo,
sei lá, qual o seu segmento de atuação, qual estado você está. E eu, como dono de uma empresa aqui, eu sei que eu vendo, sei lá, por exemplo, sapato, eu estou em São Paulo, eu vendo melhor para pessoas que estão no Sudeste por questões logísticas e para o Norte, normalmente, por questões logísticas, eu perco mais lead. Então, um cara que chegar em São Paulo ele tem mais chance de conversão de venda. Então, por que não dar essa informação para um agente de inteligência artificial para ajudar a gente a fazer esse score de lead? Então, vou abrir aqui um agente que a gente construiu, focado na nota do lead, e a construção dele, pessoal, é tão simples quanto isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que eu estou construindo aqui com essa automação? Eu falei, sempre que um card novo for criado nesse pipe, nessa solução que a gente desenhou, eu quero que um agente de inteligência artificial aplique as regras que eu escrevi aqui. Então, por exemplo, aqui eu escrevi exatamente isso, pessoal. Então, se o lead que entrou ele foi da região sudeste, aplique 30 pontos. Se for sul, 15 pontos. Se for demais regiões, 10 pontos. E à medida que um novo lead é criado, um novo card aparece na nossa solução, o que acontece é que a inteligência artificial ela vai e atribui uma nota para esse lead. Pô, Gui, meu negócio muda rápido, agora eu tenho um ponto de distribuição no Nordeste, por exemplo, e agora eu quero melhorar a nota do Nordeste. Você vem aqui, altera para 30 e salva. Então, é esse o nível de empoderamento que te dá para as linhas de negócio comerciais. Então, esse é o terceiro agente de inteligência artificial que a gente tem, que é o agente de lead scoring, que traduzindo para o português seria nota do lead, nota de um cliente. Talvez nota não seja a melhor palavra, mas vocês entenderam um pouco do conceito. Vou mostrar rapidamente para vocês mais dois agentes que tem aqui e já vou pulando rapidamente para algumas features da nossa solução. Pessoal, no pipe de funil de vendas, que é onde acontece a qualificação, na fase de proposta, a gente construiu um outro agente de inteligência artificial que é muito poderoso, que é o agente de CPQ. Vamos simular, por exemplo, aqui que a gente tem uma operação comercial e a gente está vendendo um SKU específico. Eu até construí de duas maneiras aqui. Então, por exemplo, eu sou um vendedor, estou falando com o Bruno, que é um cliente potencial meu aqui, e o Bruno quer comprar esses produtos, um CRM, um onboarding, e ele quer comprar esses volumes. Então, por exemplo, esse volume e esse volume. Você poderia fazer isso por botão, ou você poderia linkar, inclusive, pessoal, o seu estoque no CRM. Então, imagina que na Pipefy a gente tem uma ferramenta, uma feature do produto que chama Database, que você pode conectar com o seu RP para trazer aqui o seu estoque de produtos. Então, imagina que você poderia fazer via botão aqui, que foi o mais simples que eu fiz, mas em tempo real, você saber como é que está o seu estoque, em quais quantidades. Isso pode consumir no estoque ali por meio de integrações. Mas o mais legal aqui, pessoal, é que quando eu clico aqui em ativar agente, tem um próximo agente de inteligência artificial que ele está me ajudando a vender com maiores receitas. O que que ele faz aqui para mim na prática? Primeira coisa, ele me fala, pô, Guilherme, você pode vender esses produtos nesses volumes por R$ 400, a sua margem máxima de desconto é de 8%. Mas espera aí, cara, será que não dá para a gente melhorar um pouco essa venda para o seu cliente? Então aqui a gente traz informações para ajudar nisso. Então, primeira coisa, cara, histórico de venda. Nos últimos 12 meses, esse cliente comprou isso, isso, isso. E ele começa a dar sugestões. Pô, Guilherme, por que você não oferece mais esse pacote, nesse volume aqui, que seu desconto pode aumentar para 5%, para mais 5%? Então, em vez de 8% para 13%. Aqui a gente construiu com regras hipotéticas nossas, mas imagine que você coloca as suas regras de pricing, pessoal, dentro do agente de inteligência artificial, e ele empodera o seu vendedor para ele não ser mais um tirador de pedido. Então, o seu cliente fala, ele vai lá e tira o pedido, mas ele começa a ser provocativo. Qual a consequência disso? Seu ticket médio aumenta, sua receita aumenta, sua operação comercial ela fica mais produtiva. Aí, além disso, você vem, clica no botão, o Lucas aí da Stage ajudou a gente a construir, uma proposta é gerada automaticamente. Aqui a gente não fez nada bonito, mas a gente consegue customizar. Então a proposta é gerada automaticamente. Se a gente quiser disparar isso via WhatsApp, via e-mail, a gente consegue fazer isso de forma automática. Aí, pessoal, o próximo agente de inteligência artificial que a gente está construindo, que inclusive o Lucas, um baita parceiro nosso, está ajudando a fazer isso aqui, cara, será que a gente não consegue pegar um agente de inteligência artificial para ajudar a gente a fazer escalabilidade de coaching? Gui, que raios é escalabilidade de coaching? Então, a provocação é: será que o seu vendedor está falando a coisa correta para o seu cliente? Pessoal, via de regra, conversão de venda está atrelado a três grandes fatores, e um deles é pitch comercial correto. Então, se eu fizer a provocação de vocês voltarem para a operação comercial de vocês e verem o que os seus executivos estão falando com o cliente, cara, via de regra, vocês vão ver que eles estão falando coisas que estão fora das premissas que vocês desenharam. E a consequência disso é que, via de regra, você perde algumas vendas. Então, será que a gente não consegue pegar um agente de inteligência artificial e olhar todas as interações que a gente teve com o cliente
para dar um feedback para o seu executivo. Eu até vou me arriscar aqui a abrir o e-mail com vocês, pessoal, para mostrar. Que eu e o Lucas a gente estava fazendo um teste ontem. Ó, mas imagina aqui, pessoal, que, por exemplo, sempre que um lead foi descartado, eu como gestor, eu recebo um feedback desse caso específico. Então, por exemplo, ó, o contato do Carlos, da empresa Textil Inova, e a IA me fala aqui, cara, o que teve falha na comunicação? Quais foram os alinhamentos e tal? Então, isso aqui ajuda a dar escalabilidade, pessoal. Por quê? Porque é impossível que um gestor comercial escute todas as ligações de um executivo. Então, a IA consegue ajudar muito nisso. Mas aí, tô tentando ser rápido aqui, pessoal, porque de fato a nossa solução está cheia de novas features, novas características. Eu quero ter a oportunidade de mostrar algumas delas para vocês. Então, eu já mostrei um pouquinho dos agentes de inteligência artificial e agora eu quero mostrar um pouquinho de ferramentas práticas e usuais que estão dentro da nossa solução. Vamos lá. A primeira grande coisa, pessoal, é que a nossa ferramenta ela é agora de CRM multi-channel. Então, você consegue, dentro de um card, dentro do CRM, falar com o seu cliente por diversos canais diferentes. Então, a ferramenta de e-mail vocês já conheciam, então você consegue ter rastreabilidade de trocas de e-mails por clientes específicos dentro do seu card. A gente tem dentro da nossa solução agora, pessoal, um WhatsApp embedado. Então, parceria com a Stegia também, a gente construiu isso. Você consegue escrever, mandar mensagem, receber mensagem, mandar anexos, mandar escutar áudio, isso em tempo real. Então, você, executivo, gestor de vendas, você quer ver o que o seu executivo está falando com o Bebês S.A., basta abrir um card e ver o que ele falou aqui. E mais do que isso, né, pessoal? Se eu quiser fazer ligação, nesse botãozinho aqui, a gente tem uma ferramenta de VoIP. Então, se eu clicar nesse botão, abre a ferramenta de ligação. Se eu fizer uma ligação, isso vai acontecer e isso fica registrado dentro dos campos de comentários. Então, basta eu clicar aqui e o que acontece é que você consegue escutar a ligação do seu executivo. Se você quiser, inclusive, transcrever por aqui, também é possível. Então, reparem que a nossa ferramenta ela ficou multi-channel, que eu acho que é uma baita sacada nossa aqui. Além disso, pessoal, muito, inclusive na metodologia do estúdio, onde você consegue conectar quase tudo que você precisa dentro da solução, tem uma outra coisa legal. Então, imagine que você é um vendedor, um pré-vendedor, e quer marcar uma reunião para o Bruno, que é o próximo vendedor que vai atender o meu cliente. A gente quer parar com essas conversas que acontecem por fora da ferramenta CRM. Então, imagina que eu quero marcar uma reunião, por exemplo, para o Guilherme, e eu tenho um calendário dele embedado dentro do meu card. Então, cara, dia 18, pô, o Guilherme está disponível nesses horários. Eu clico aqui, eu já buco isso na agenda dele em tempo real. Isso acontece dentro da própria ferramenta. Outras coisas que a gente tem dentro da solução, pessoal, que eu acho que são super interessantes. Acho que todo mundo conhece, mas quem não conhece, a gente tem uma solução nativa de assinatura dentro da Pipefy. Então, a gente tem um Pipesign. Então, por exemplo, eu abri esse card, clicando aqui no Pipesign, eu consigo ver todos os contratos que estão aguardando assinatura. Se eu quiser criar um novo, eu faço tudo isso dentro do card. E mais do que isso, você tem a visão unitária do card, mas você consegue também ter a visão mais geral de ferramenta enquanto gestor de tudo que está acontecendo. Aí eu já estourei o tempo, pessoal, mas eu vou pegar mais 2 minutinhos, porque eu quero mostrar um pouco para vocês também de como a gente está resolvendo um pouco da visibilidade na perspectiva do gestor. Vamos lá, pessoal. A primeira grande coisa, né? Eu, particularmente, estou defendendo a tese que o gestor não tem que entrar nesses fluxos aqui. Eu gostaria que ele fizesse tudo uma interface muito mais limpa. Então, vamos começar com algumas coisas aqui. Imagina que eu sou um gestor, eu quero saber o status do lead da Ambev, que é aquele que a gente estava vendo ali. Eu não quero ficar enchendo o saco do meu vendedor. Por meio do assistente que a gente tem na nossa solução, você consegue perguntar para o próprio assistente. Então, vamos lá, qual o status do lead Ambev? E se eu perguntar para ele, ele vai procurar dentro dos meus pipelines ali, dos meus fluxos, e trazer o status daquele lead. E eu trago a informação que eu quiser. Então, por exemplo, o Ambev está nesses dois funis, nessa fase, e quem é o responsável. Mais do que isso, pessoal, a gente construiu dentro da ferramenta interfaces. Então, por exemplo, se eu sou um gestor, eu quero saber todas as propostas que estão aguardando aprovação. Você consegue ter uma visão limpa por aqui. Todos os contratos que estão aguardando assinatura e ou emissão. Então, você consegue cobrar, saber tempo, está atrasado, não está. Sua base de clientes. Então, cara, quais são os meus clientes ativos? Quais são os clientes que estão com SDR, os clientes que estão com os times de vendas? Você consegue conectar dashboards externos, pessoal. Então, aqui, por exemplo, a gente trouxe o Looker, que é uma ferramenta externa para dentro da Pipefy. Eventualmente, se você quisesse usar o Power BI, você conseguiria trazer para cá também, caso você não queira usar o nosso dashboard interno. E mais do que isso, aí aqui também em parceria com o Lucas, a gente tem a visão de WhatsApp. Então, imagine que enquanto gestor, eu quero ver tudo que o meu time está falando
com os meus clientes. Eu não preciso entrar na solução para ver o que está acontecendo. Você consegue fazer isso via essa interface. Aqui, pessoal, mostrando um pouco das possibilidades, mas, cara, se eu quisesse construir mais alguma coisa, é tão simples quanto eu editar essa interface aqui, criar mais uma página e eu colocar os campos que eu quero trazer, porque está tudo, no final do dia, conectado. Enfim, pessoal, a nossa solução ela tem muito mais coisa. De novo, com um mega viés de quem ajudou a construir isso aqui, mas a nossa solução ela está muito completa, muito competitiva e by far aí na minha sensibilidade aqui, é uma das melhores ferramentas e com toda certeza consegue atender a sua necessidade de negócio, a sua necessidade operacional. Espero aqui no final desse encontro que bastante QR codes sejam preenchidos aqui para a gente entrar em contato com vocês e poder entender como a gente consegue maximizar a operação de vendas de vocês. Só não vende quem não quer agora, pessoal. Tá mais fácil do que nunca melhorar as conversões comerciais. Boa, valeu, Gui. E aqui no Q&A já tem gente perguntando como é que funcionam essas integrações, como é que funciona o WhatsApp, como é que funciona a integração com o Looker, como é que funciona a integração com o PipeSign. Então é um gancho perfeito para o nosso convidado especial de hoje, Lucas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora está contigo. Valeu, pessoal. Tudo bom? Boa tarde a todos. Guilherme, eu acho que eu sempre bato na tecla do tanto que é mágico a gente poder colocar o nosso processo dentro do sistema. E o tanto que é frustrante quando a gente tem que adaptar o nosso processo ao sistema, né? Porque a gente acaba não conseguindo colocar a nossa realidade realmente impressa dentro daquela atividade que a gente quer operar, né? E eu, como entusiasta do Pipefy, né, tô aí há 8 anos como parceiro, fico muito feliz com tudo isso que a gente está, acho que, conseguindo compartilhar e construir juntos, né? E vou tomar a liberdade também de compartilhar um pouquinho aqui e tentar trazer a visão do que acontece ali embaixo do capô, né? Vamos olhar ali under the hood, o que que a gente está fazendo para otimizar, acho que ainda no estágio inicial, muita coisa vem pela frente, mas possibilidades incríveis aí que a gente ainda vai conseguir construir em conjunto. Não sei se vocês estão vendo minha tela já, se puderem só me dar um ok aí, que está compartilhada, né? Vamos ver Pessoal, aqui. eu acho que além de um grande defensor dos agentes de IA que estão operando dentro dos nossos processos, eu particularmente gosto sempre de tentar trazer uma palhinha, putz, mas como que aquele WhatsApp está rodando ali? Como que a gente vai pegar essas informações de uma conversa ou de uma transcrição de um áudio e colocar para dentro dos nossos pipes, né? Dentro dos nossos cards. Né? Então aqui a gente já tem um pouquinho dessa visão, né? Do WhatsApp embedado, de trazer ali os agentes para dentro dos nossos fluxos, assim como também os agentes que a gente consegue construir facilmente ali, só utilizando um bom prompt para atualizar o nosso processo, mas também temos aí o nosso iPaaS, né? Que hoje é ainda em beta, mas acho que é interessante criar a oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. Olhando por um pouco por baixo do capô, o Guilherme compartilhou ali, por exemplo, que eu poderia clicar em sim em uma proposta comercial dentro do Kanban e mandar ali a mensagem do WhatsApp automaticamente, né, para aquela oportunidade com aquela proposta pronta. Como eu poderia também criar aquela proposta, né, gerar aquela proposta, aquele PDF com pouquíssimos passos. Eu, particularmente, gosto muito desse fluxo aqui, porque ele é absurdamente simples e entrega para a gente um PDF prontinho ali, para a gente já distribuir, né, dentro da nossa jornada, né, alimentar o nosso card. O Gui vem trazendo desafios complexos, né? A gente agora tem aí um RAG, né? A gente basicamente alimenta o Pipefy com todo o histórico de conversas que aconteceram entre alguns dias, e aquelas informações elas vão ser levadas para dentro de um card para que a gente possa, por exemplo, orquestrar ali uma interação, né? Orquestrar uma conversa, onde nesse caso aqui seria um exemplo de uma esteira de cobrança, mas dentro do caso do estúdio, a gente está agora trazendo o RAG para fazer aquela avaliação, né, que retorna aqui essa análise do lead, né? Então, pessoal, o que eu acho que é bem importante vocês refletirem aí na hora de pensarem, né, como vocês vão trazer o CRM de outros ambientes para o Pipefy, eu acho que é não pensar apenas com os recursos que a gente, né, estão disponíveis hoje para vocês, que são os recursos ali de construir um pipe com as automações e a utilização do e-mail, mas eu acho que extrapolar um pouco essa visão e entender que você tem um processo com
5, 6 fases que estão graduando todos os dados relevantes para se chegar à conclusão do processo. Ou seja, você está evoluindo 20, 30, 40, 50, 60, 100% daquela tarefa, daquele job, que é, por exemplo, executar aquela venda, e que você pode, em cada um desses estágios, construir com os dados que você já tem, com os valores que são preenchidos por vocês e pelos seus colaboradores, esse dado, que não é apenas um dado para uma análise depois que a venda foi finalizada, mas um dado que está te ajudando ao longo da sua venda, né? Está te dando um feedback instantâneo, em tempo real, sobre cada uma das decisões que você está tomando. E quando a gente traz os agentes de IA para darem feedbacks dentro dos campos, não apenas atualizando as tarefas que talvez você vai executar, mas também te apoiando a tomar decisões nessa tarefa, e você extrapola isso, por exemplo, para o nosso iPaaS, aí a gente começa a falar de realmente deixar esse fluxo 100% automático. Eu tive um grande desafio que foi trazido para mim, que é, nós precisamos fazer o nosso fluxo ser 100% Pipefy. A gente não fazer amarradinho nem gambiarra fora do Pipefy e conseguir entregar um agente que conversa, que responde o WhatsApp, e aí quando a gente para pensar que quanto mais a gente demora para poder responder o nosso lead, maior a chance da gente perder aquela venda, o nosso convite aqui é, cara, não faz sentido mais demorar para responder. Né? Acho que o que a gente está fazendo agora é, cara, você pode trazer esse lead, ou esse lead pode se cadastrar no formulário e aquele atendimento começar instantaneamente. 24/7, em qualquer momento que for, e se você for muito criativo e ousado, em qualquer idioma, né? Porque você já não vai ter mais essa restrição. Então, eu acho que o exercício dinâmico, eu acho que é importante a gente começar a ter dentro da org de vocês, é, cara, como que eu trago esses agentes que eu orquestro de forma um pouco mais simples dentro do pipe? Deixa eu trazer aqui o agente que está fazendo as qualificações aqui para a gente poder conversar sobre eles. Né? Como é que eu trago esse agente que, por exemplo, vai fazer uma análise daquela interação, vai entender todas as informações daquele lead, vai ler a transcrição da conversa do WhatsApp. Gui, a gente vai dar um jeito de trazer a transcrição também do VoIP para cá, porque eu acho que a gente chega num nível sensacional e consegue não só criar a informação, mas aqui nesse caso, pessoal, ele criou o HTML do e-mail, tá? Então, o e-mail aqui tá personalizado e garantido que não só seja um e-mail que carrega as informações que a gente quer, mas que forneça isso com o branding da marca de vocês, respeitando o padrão de comunicação e o profissionalismo que eu imagino que todo mundo aqui espera dos seus processos. Né? Então, acho que tentando criar para vocês uma visão de passo a passo, acho que imediatamente a gente tem hoje nas nossas fases os campos que de fato nos trazem insights ricos, porque eu entendo que às vezes construir é uma etapa que exige ali um tempo, um esforço nosso, e às vezes a gente acaba fazendo o básico de fases e campos para realmente fazer o card avançar no funil. Mas será que não faz sentido a gente dar um passo para trás e se questionar se a gente está fazendo as perguntas fundamentais para a gente enriquecer esse lead? Então, primeiro passo, sim, a gente tem essas perguntas que enriquecem o lead de acordo com cada negócio. Se a gente já respondeu essa pergunta e temos os campos, nós conseguimos ter campos que são gatilhos para agentes de A nos ajudarem a fazer uma análise incremental? Sim, já temos campos que conseguem dar essa análise incremental. A gente consegue fazer esse agente fazer algumas tarefas para nós? Fazer o cálculo de uma proposta, o cálculo de uma melhor condição de pagamento, a melhor tática de negociação ou a melhor mensagem para eu mandar ali, nem que seja um copiar e colar no meu WhatsApp. Então, acho que a gente já tem ali realmente um assistente rodando plenamente dentro do nosso funil. E eu acho que o próximo passo aí seria realmente automatizar 100% isso ali utilizando o iPaaS, que eu acho que exige um nível de maturidade um pouco maior do processo. Mas eu, particularmente, como usuário de outros iPaaS, fiquei muito feliz quando esse beta chegou aqui para nós. E, além de tudo, é muito elegante. É muito bonito, não é aquela coisa esparafatosa, cheia de bolinha colorida, que parece que eu estou conversando com a criança de 16 anos. Né? Aqui a gente está falando de uma solução madura e enterprise. Então, pessoal, eu queria trazer isso para vocês. A gente aqui no Stage está fazendo isso dioturnamente. Até um colega, acho que fez um comentário aí, que está com um fluxo ultra complexo e depois queria ajuda. Pô, quem sabe, né? A gente não pode conversar aí, se a FIA nos abrir essa janela de oportunidade. E bom trabalho para vocês, pessoal. Desenvolvam
Né? Investe tempo que, assim, é inacreditável. Vocês vão salvar muitas horas e trazer muita eficiência para o time. Boa, Lucas. Muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que a gente vai ter várias conversas para aprofundar aqui com o pessoal que está nos vendo, né, Fê? Vamos para a reta final aqui. Eu queria só dar um Isso último aí. disclaimer. Então, desde o pessoal que tem um interesse maior em construir um processo bem orquestrado e bem adaptado à tua operação, porque cada operação é diferente da outra. O Pipefy já é super útil para isso. E aí, essa camada de automação que o Lucas conseguiu nos mostrar um pouco mais na prática de como fazer, ela leva isso para um outro nível. A gente tem casos de clientes aí que venderam, clientes do mercado imobiliário que venderam empreendimentos inteiros sem colocar um dedo para conversar, né, tudo com inteligência artificial, baseado em regras de negócio, de financiamento, em controle de estoque de unidades, enfim, a gente pode contar essa história melhor aí para vocês no individual também, né, Fê? Estamos contigo para a reta final aqui do nosso web. Obrigada, pessoal. Excelente. Gostei muito do conteúdo. Lucas, muito obrigada pela participação. Te dou o direito a essa abertura, sim, tá, pessoal? Eu vou passar o contato do Lucas depois para quem pedir, tá? E acredito que a gente teve muitas perguntas aqui que já foram solucionadas, tá? Acho que a pergunta principal aqui, até tem uma no chat agora e voltada para o nosso QIA também, que são pessoas que estão aqui no. Pessoal, aqui no nosso web, né, a gente tem pessoas que são clientes da Pipefy, temos quem ainda não é cliente da Pipefy, está conhecendo um pouquinho mais da ferramenta, e temos perguntas aqui de pessoas que já têm algum plano na Pipefy, que já conseguem usar integrações, mas às vezes não usam, às vezes não acharam um uso ainda, né, e encontraram agora a oportunidade perfeita, tá? Posso falar com o meu gerente de conta? Pode e deve, tá? Podem chamar o gerente de contas de vocês, já explorar aí essa questão que vocês assistiram no webinar, tá? E quem não tiver certeza quem é o gerente de contas de vocês, ou não tiver conseguindo contato por algum motivo, eu vou mandar aqui agora o link, tá, pessoal? Que eu já encaminhei para as outras pessoas. Esse link é o link de um calendário para vocês agendarem uma demo. Se vocês já tiverem o gerente de contas, isso já vai ser direcionado para o gerente de contas de vocês, tá? Então, é uma maneira de garantir que vocês vão conseguir explicar o caso de uso que vocês querem de integração para o gerente de vocês, tá? Caso demande ali que vocês usem mais atividades ali da integração do que está no seu plano, o gerente de contas vai explicar isso também, tá? Então, esse agendamento é sem custo nenhum, é apenas para vocês entenderem como que vai ser o uso de vocês mesmos, tá bom? Então, vou mandar aqui no chat, mas esse link também está no nosso material de apoio, tá? Bruno, você consegue compartilhar aquela tela que você estava compartilhando para me Opa, ajudar aí? consigo Por sim, só um minuto. favor. Aqui. Pessoal, e também quero saber, vou lançar uma enquete aqui, tá? Quero saber se a empresa de vocês, seja cliente da Pipefy ou não, tá? Se vocês já usam inteligência artificial em alguma etapa do processo de CRM, tá? Eu, eu vou arriscar aqui e falar que usar que nem a maneira como o Gui e o Lucas mostraram aqui pra gente, vocês não usam ainda. Mas quero saber se vocês já usam em alguma etapa, tá? Se vocês ainda estão analisando, né, e viabilizando, né, os melhores momentos ali para aplicar um agente de IA, para aplicar o estúdio, como vocês viram aqui agora, tá? E se vocês já têm o processo todo automatizado aí, depois a gente quer saber também como que é, né? Se podemos trocar figurinhas, tá? É muito legal ter esse retorno aí de vocês. Beleza? O que eu queria mostrar aqui no final é basicamente isso, pessoal. Já vou liberar vocês, mas o material que vocês vão receber aí no final tem vários links de apoio, tá? Então, tivemos uma pergunta aqui, né? Como que eu posso começar a aprender sobre Pipefy? Como posso aprender muito mais do que eu sei hoje? E como que eu posso consultar, né, a nossa equipe ou outros materiais? Então, aqui a gente tem alguns templates para vocês utilizarem, temos guias com e-books, temos a Pipefy Academy com cursos, temos a nossa central de ajuda com artigos. Então, se vocês preferem aprender através de artigos, texto, ou através de o áudio, né? A minha voz é predominante ali no YouTube, então vocês conseguem me escutar ali como se fosse um podcast da Pipefy, tá? Vocês também têm vídeo com aulas ali com vários especialistas falando sobre várias coisas em relação à Pipefy, tá? Então, são várias maneiras de aprender. Coloquei uma imagem atualizada do nosso YouTube, que está agora com muitos casos de uso, tá? Quem não consegue ver ali, tem mais de
tem 116 vídeos de casos de uso de agentes de IA, tá? Temos de CRM lá e temos de vários outros segmentos e realidades também, tá? Então, podem usufruir aí da maneira como preferirem, beleza? E o link principal ali de agende uma demo tá escrito aí no nosso chat também, tá? E é isso, pessoal. Gostaria de terminar esse webinar com a frase do Breno. Eu quero viver de Pipefy. Achei excelente, achei maravilhoso. Essa Breno, frase é você muito boa. vai ser nosso próximo parceiro de webinar. Já quero você aqui também, que nem o Lucas, defendendo ali nosso produto, né? Já mostrando ali o melhor caso de uso. A Cris também, maravilhoso, pessoal. Que bom que aproveitaram aí o conteúdo de hoje. Bruno, Lucas e Gui arrasaram. Muito obrigada aí pela parceria. E, pessoal, espero ver vocês aí nos nossos próximos webinars, tá? Quem quiser entrar semana que vem, só pelo comecinho já consegue ver o meu calendário de outubro, tá? Que eu já vou divulgar ali com vocês. Então, espero ver vocês aí nos nossos próximos eventos. Que Boa maravilha! Muito bom demais. saber dessa mudança aí que está acontecendo na vida de vocês, na empresa de vocês com o Pipefy. Estamos juntos. Obrigada, Valeu, pessoal. pessoal. Valeu, gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Fê. Não viver de Valeu, gente. Pipefy. Tudo de Até bom. mais, pessoal. Tamo Tchau, junto. Tchau, tchau. tchau.